Olá, amigos! Eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão nos acompanhando nos vídeos onde a gente traz as orientações do irmão José na psicografia de Carlos Bacelli. E nós vamos trabalhar o livro que se chama Irmão José. O livro que se chama Irmão José, no capítulo 11, se chama Argumento Perigoso. Argumento perigoso. Se ele está falando de argumento perigoso, são argumentos que a gente utiliza no nosso dia a dia. Vamos ver aqui em qual contexto nós utilizamos argumentos perigosos, ok? E ele começa dizendo assim: não assumas compromissos que não possas cumprir de maneira razoável. Olha, um argumento perigoso, para de falar sim para situações que no fundo você já sabe que é não. Para de falar sim. Ou seja, para de se comprometer com pessoas, com situações, com contextos, com empresas, com família. Para de falar sim naquilo que lá no fundo você sabe que não dá conta de cumprir. Se eu sei que eu não vou cumprir, eu não posso assumir isso com o outro. Não assuma compromissos que não possas cumprir de maneira razoável. Ah, mas tem gente que fala assim, não, mas vai dar tempo. É rapidinho. Olha bem o parágrafo seguinte. É melhor que bem executes uma única tarefa do que executares imperfeitamente inúmeras tarefas. De repente você assume 10 compromissos, só dá conta de cumprir 3 e você deixa 7 pessoas te aguardando, ou você fica intimamente perturbado por não ter atendido os 7 que você no fundo sabia que não atenderia. Isso aqui está me lembrando uma colocação do espírito de Hamed no livro A Imensidão dos Sentidos. O livro A Imensidão dos Sentidos, ele discute o livro dos médiuns. Ele pega um trechinho do livro dos médiuns e desenvolve um capítulo. Mas no capítulo 2 do livro A Imensidão dos Sentidos, está intitulado Ser Bom. Ser bom, ele não está falando ali de caridade, de bondade, ele não está falando isso. Ele está falando de ser bom, é a gente aprender a dizer não. Ou seja, aprender a lidar com limite. Aprender a colocar disciplina. No outro? Não, na gente. Ser bom. Ser bom para conosco significa colocar limite naquele contexto. Significa não dizer sim para tudo. E inclusive o Hamed, neste capítulo, ele fala assim: aprenda a distinguir ser bom de ser bonzinho. Por quê? A gente quer ser bonzinho, vai falando sim para tudo. Pode contar comigo, fulano, pode contar comigo. Mas depois você nem aparece. Para que você falou aquilo? Olha, pode contar comigo? Pode. Quando? Qual horário? Que data? Posso. Pode contar comigo e eu estarei lá. E estarei. E estarei. Mas às vezes assume coisas, olha só, eu vou pegar um exemplo concreto para vocês entenderem. Nós estamos com esse problema dentro do movimento espírita e agora eu estou fazendo referência aos palestrantes, aqueles que fazem estudo ou aqueles que fazem palestras. Uai, Emerson, tem diferença? Tem diferença. Por exemplo, na nossa casa nós temos estudos. Por quê? O estudo tem a participação do outro ali, tá? Por que na nossa casa dá para fazer estudo? Porque vem menos pessoas nos nossos estudos. Ora vem 30, ora vem 50. Quando enche o nosso salão, vem 120, 130, mas ainda assim dá para fazer essa interlocução. Isso é um estudo. Quando a gente vai em casas menores que tem 20, 12, 25, 42, dá para você fazer a troca. Isso é um estudo. Você vai numa casa que tem 280 pessoas,
450 pessoas, 630 pessoas. Isso é palestra. Não dá para a pessoa levantar a mão lá, mas eu acho, mas eu gostaria, eu li no livro tal. Não dá. Por quê? O público está muito mais ali sedento pelo tema do que necessariamente aberto para uma discussão. Até porque, se num grupo de 450 pessoas, um fala, do lado de cá fala, aí começa a correr um com o microfone para todo mundo ouvir. Gente, não dá. Então tem uma diferença de estudo e palestra. Ok. Mas o ponto básico que eu quero trazer para vocês não é a diferença de estudo e palestra. É porque depois da pandemia, eu estou vendo inúmeras pessoas que assumem o compromisso e não vão. Nem para o estudo, nem para a palestra. Nem faz um estudo para 20, 15 encarnados, ou que seja 100 encarnados, e nem faz palestra para 150, 220, 380. Não vai. E ainda tem palestrante que chega e fala assim, mas acabou que eu não fui porque a casa não me confirmou. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Se está marcado, está marcado. Não tem que a pessoa ficar aí confirmando 10 dias antes, só confirmar se você vai vir. Se eu marquei 6 meses atrás, está marcado. Agenda. Ô Emerson, mas você não agendou lá no seu celular? Eu não agendo no celular. Eu estou pegando um exemplo pessoal. Eu pego a agenda de papel. Eu agendo na agenda de papel, naquela data lá e pronto. Por quê? Porque eu abro a minha agenda toda semana, sei em quais casas estarei. Toda semana. Você coloca no celular, vai chegando informação, daí a pouco você fala, nossa mãe, eu não sei aonde eu anotei. Anotou aqui no seu aparelho. E depois você não colocou um alerta para ele te falar que está anotado. Aí a gente começa a ter argumentos de fuga, que ele chama de argumentos perigosos. Por que perigoso? Porque a gente fala, sim, pode contar comigo, sim, eu irei, sim, lá eu estarei. O tema tal? Pode ficar tranquilo, eu preparo, eu monto. Aí, faltando 10 dias, a Casa Espírita te liga só para confirmar. Faltando 4 dias, ela liga só para poder ter certeza. No dia, o palestrante não aparece. Eu estou dando um exemplo de palestra, tá? Escuta-me você e entenda que não é só em palestra, nós estamos com esse problema nas tarefas. Eu estou dando exemplo de palestra porque essa semana eu já escutei isso, só essa semana eu escutei isso 3 vezes. Gente, para uma semana é muito, né? Não. Só nessa semana. Nas tarefas, são inenarráveis o número de vezes que o trabalhador não vai. Tudo bem. Se a gente pega uma tarefa onde tem 12 trabalhadores, numa tarefa, eu vou na campanha do quilo. São 12 em média, 13, mas se naquele dia forem 8, a campanha acontece. Mas se você é um crecheiro, sabe que você está lá para poder dar assistência àquelas crianças daquele dia e não aparece, vai sobrar para... Suponhamos são só 3, para 30 crianças ali. No pátio, no refeitório, 3. Falta 2. Um porque estava doente, o outro porque passou mal no dia, ficou um voluntário. Por que a gente assumiu? Se não dá para ir, fala que não dá para ir. Mas se atente para não usar argumentos perigosos do sim, em vez de ser não. Mas isso significa então que a gente tem que falar não para tudo? É claro que não. E o seu discernimento, onde é que ele fica? E o meu discernimento, onde é que ele fica? Eu sei quando eu posso, eu sei quando eu não posso e pronto. Tem gente, olha só que curioso, um fato pessoal. A pessoa fala assim, mas você não tem esse dia para ir lá na nossa casa? Não, de qualquer semana. Eu falo, não, até agora, nesse final de ano, já não dá mais. Tal. Dou esse exemplo. O problema não é aquele dia. O problema não é aquele dia. E aí cada um tem o seu jeito de trabalhar. Eu marco uma média de 3 palestras por semana. Palestra ou estudo, eu marco 3. Às vezes, está lá,
terça, quinta e sábado. Pronto, marquei 3. Por quê? Porque no Lafran, sempre no domingo eu estou ou com palestra ou com gravações, como vocês estão nos assistindo aqui, ok? Tem as 3 da semana. Às vezes a pessoa fala assim, mas você não tem uma quarta ou uma segunda? A questão não é não ter, é porque eu marco 3. Se naquela semana aparecer um seminário, eu vou fazer. Eu marco 3, mas se aparecer um seminário, eu vou marcar. Eu não vou desmarcar nenhuma dessas 3, mas eu vou incluir o seminário. E se aparecer fora do estado, fora da cidade, eu também vou marcar, mas eu já marquei 3. Então, imagine, mas é a minha forma de trabalhar. Se eu marquei, é porque eu preciso ir. Ah, mas não é possível que você não tenha um dia. Não, às vezes eu tenho. Aquele dia lá eu até tenho, mas eu já marquei 3, eu não vou marcar a quarta, porque daí a pouco aparece um seminário e eu não vou deixar aquele seminário, porque o seminário é onde tem a interlocução, onde tem o debate, onde a pessoa também traz propostas, traz ponto de vista, traz outras leituras que ela fez, traz pontos de concordância, de discordância, de aprendizado para as duas partes. Mas fala sim quando é sim e fala não quando é não. É só isso, gente, é o que ele está propondo aqui. Aí ele fala, é melhor que bem execute a única tarefa do que executares imperfeitamente inúmeras outras. É o que a gente acabou de falar. Para que assumir 10 se você só vai dar conta de cumprir 3? Ele continua, todos nós sabemos que o bem não é uma questão de quantidade, mas de qualidade. O bem não é uma questão de quantidade, não é. Ah, eu faço tarefa demais. Disciplina a tua vida, disciplina o teu horário, que daqui a pouco você descobre que aquilo que você faz nem é demais assim. Muitas vezes a sobrecarga é porque você tem que correr para todas que você assumiu. Faça 3 de qualidade e não assuma 10, porque as outras 7 vão caminhar à deriva. Quando Jesus coloca para nós em João, no capítulo 5, no versículo 17, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, ele coloca no ponto em que ele não para. Nós temos inúmeros afazeres. Inclusive a caridade. Inclusive. Ah, mas eu tenho que ir mais a caridade. Mas olha, e o pão de cada dia? A gente não tem que trabalhar? E a família? A gente não tem que estar lá no movimento de estruturar? E o lazer? O Clarencio nos coloca da importância de nós termos esse movimento no livro Nosso Lar, que é um movimento de descanso, mas é o seu discernimento que vai te ajudar nessa avaliação. Jesus coloca, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também, e aí eu quero trazer para vocês aqui, que eu estou me lembrando, uma perguntinha do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 922 do Livro dos Espíritos. A felicidade na Terra é relativa à posição de cada criatura. A felicidade é de conformidade com a posição da pessoa. O que basta para a felicidade de um, inúmeras vezes constitui desgraça para o outro. O que é felicidade para um é desgraça para o outro. Até aqui Kardec está só afirmando. E aí vem a pergunta. Existe alguma soma de felicidade comum para todo mundo? Existe soma de felicidade comum para todas as pessoas? Ou seja, a pergunta é, o que a gente precisa para ser feliz? Resposta. Do lado material, a posse do necessário. Ou seja, todos nós precisamos nos preocupar com o lado material. Todos nós, invariavelmente, a posse do necessário. O que ele está dizendo aqui? Sem ganância, sem avareza, sem destruição de outros princípios, de outras vidas, de outras pessoas. Do lado material, a posse do necessário. Sem egoísmo. Do lado espiritual, continuação da resposta. Consciência tranquila e fé no futuro. Ô, gente, é muito provável
E aí eu quero que vocês avaliem comigo, que olha, a parte da consciência tranquila e a fé no futuro é o nosso desastre. Porque o lado material nós temos. Podemos não ter tudo que a gente gostaria de ter. Por quê? Porque muitas vezes a gente não tem, porque aquele movimento daquilo que nós gostaríamos pode ser uma fresta que lá na frente vai virar um abismo para as nossas quedas. Por isso é que nós organizamos espiritualmente, quando na Terra antecedemos a nossa vinda, o que a gente iria se dispor, o que a gente iria precisar e como nós iríamos trabalhar. A gente organizou isso. Chega aqui, a gente quer se envolver, quer aparecer, quer apresentar para o outro que tem isso. Aí começam lá as personas diferenciadas que vêm sendo lançadas do passado no movimento presente. Então, continuando, imaginem, todos nós sabemos que o bem não é questão de quantidade. Atentemo-nos para a qualidade. No entanto, que isso não te sirva de argumento para não concederes mais ocupação às tuas mãos no tempo que tenhas disponível. Gente, olha bem, que isso não sirva de desculpismos. Que isso não te sirva de argumento para não concederes mais ocupação às tuas mãos no tempo que tenhas disponível. Olha, quem vem nos acompanhando viu o vídeo falando de poucos trabalhadores. Lembram que Jesus colocou para nós que a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores, são poucos os ceifeiros, são poucos aqueles que querem se envolver com a seara do Senhor. São poucos, está escrito lá, é a fala de Jesus, está lá no tema poucos trabalhadores, que o irmão José chama a nossa atenção. Aqui ele chega e fala que isso não te sirva de argumento, que não te sirva de desculpismo, para não concederes mais ocupação às tuas mãos no tempo que tenhas disponível. Até porque, aí ele continua e ele fecha, fazer pouco, quando se pode fazer mais, também é um modo de dizer que não vale tanto assim fazer aquilo que se faz. Eu vou repetir. Olha a profundidade dessa frase. Fazer pouco, quando se pode fazer mais, também é um modo de dizer que não vale tanto assim fazer o que se faz. O que ele está dizendo é que a gente sabe que poderia estar fazendo mais. Agora ele fez o contrário. Antes ele começa colocando cuidado em assumir muito e assumir sem qualidade. Assumir apenas por quantidade. Cuidado, que é um argumento perigoso. Pode contar comigo, pode deixar que eu faço, pode deixar que eu dou conta, pode deixar que eu assumo. Para. Mas cuidado para não justificar o não fazer mais, sabendo que tem potencial para mais. Porque justificar o não fazer mais, quando se pode fazer mais, também é um modo de dizer que não vale tanto assim fazer aquilo que se faz. Às vezes você está fazendo pouco e até justifica que não dá para fazer mais, que não tem tempo. No fundo, você nem valoriza aquilo que você está fazendo. A verdade é essa, está escrito aqui. Atentemos-nos para isso. Cuidado com os argumentos perigosos. É isso aí que nós tínhamos para trazer. Um abraço a todos, até breve. Fiquem com Deus.